Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Vitor Hugo aqui para darmos continuidade ao conteúdo de produção de textos, né? E não pararmos, porque isso é importante também, né? Não podemos nos entregar, temos que sempre seguir em frente. Pessoal, muito bom dia então, espero que todos estejam bem, se cuidando. Isso é o que mais me importa nesse momento, tá bom? Tenham isso em mente. E, claro, né? Agora vamos aos estudos, porque afinal essa é uma das coisas mais importantes da vida. Pessoal, na última aula de produção de texto, nós iniciamos o livro didático da unidade 2, né? Já começamos com um romance de aventura, uma narrativa. Expliquei para vocês que essa narrativa ela tem elementos que nós já vimos, na verdade todos os elementos que nós já vimos, né? Conceitos, histórias, né? Que nós já vimos. Então, tá lá os elementos de um texto narrativo, tudo já estudado. Espero que já esteja claro na mente de vocês, né? Personagem, espaço, narrador, tempo, enredo, já tem que ter decorado isso, tem que estar na mente, tá bom? E aí a gente tentou identificamos, né? Gostei muito das respostas que vocês deram, o professor postará as respostas do livro logo em sequência. Também gostaria de comentar a participação de vocês na verificação de aprendizagem, tá? Foi muito bacana. Logo o professor postará as respostas também, né? Por meio de videoaula. E assim todos vocês verão os comentários, né, acerca das respostas corretas, dos exercícios. Mas, desde já, fica aqui o parabéns para quem foi bem, né? Isso resume bastante que vocês estão se dedicando, aprendendo. E basicamente foi tudo que a gente viu, né, ao longo do bimestre, os conceitos, os estudos que nós vimos, o que nós discutimos em sala, fora de sala também, por meio da plataforma, por meio das videoaulas. Por isso é importante vocês estarem sempre focados, né, engajados com o conteúdo. Pessoal, hoje o conteúdo também vai seguir a didática do livro, tá bom? Nós seguiremos então a página 12 e a página 13, e o professor vai tratar de um assunto que é muito importante na produção de textos, tá bom? Em especial quando nós escrevemos, quando nós estamos produzindo, né, no papel de autores e escritores. Então veja só, hoje nós trataremos sobre a coesão referencial. O que é coesão? Lembra-se quando o professor passou as meta-regras de Charles, né? Que eu falava para vocês que é importante seguirmos todas aquelas meta-regras para que o nosso texto ficasse, né, mais perto do perfeito, mais perto de um texto exímio, né, de um texto que não tem defeitos. Então, as meta-regras de Charles, elas dialogam muito com o que nós chamamos de coesão e coerência. E o professor vai falar um pouco disso hoje nessa aula, né? Que vai ser mais explicativa, mais demonstrativa. O professor vai tentar gravar a tela e ir falando em cima. Então eu vou cortar para que nós iniciemos o conteúdo, tá bom? E em seguida nós faremos as atividades das páginas 12 e 13 do livro, né? Que elas retomam conceitos anteriores. E o nome disso basicamente é coesão. E vocês vão identificar isso no texto, tá bom? Aprender a identificar isso. Por que isso é importante? Porque quando nós aprendemos a identificar a coesão textual, né, os elementos coesivos, o que eles estão retomando, as ideias anteriores que eles retomam, o nosso texto não fica repetitivo. Já segue uma meta-regra, lembra lá? Meta-regra da não repetição, não é? Então, e além disso, ele progride, certo? Então ele responde, né? Ele dialoga com duas meta-regras muito importantes que nós vimos. E é por isso que nós devemos saber essas estratégias e conteúdos para que nós possamos utilizar também quando a gente for escrever um texto. Beleza? O professor vai cortar para que demos continuidade ao conteúdo por meio mais explicativo agora. Pessoal, então vocês estão vendo a tela, né? Espero que sim. Espero que esteja tudo indo bem. E hoje nós veremos sobre a coesão, né? Coesão e coerência. Mais especificamente sobre a coesão referencial e sobre a retomada de ideias. Professor, mas o que é isso? O que é essa palavra tão difícil, né? Chamada coesão? Bom, a gente já viu algo sobre coesão e coerência antes, né? Que são as meta-regras de Charles. Lembra lá que o professor falava que para um texto chegar mais perto daquilo que seria o perfeito, né? Um texto sem defeitos, nós teríamos que seguir aquelas 4 meta-regras. A meta-regra da progressão, da não repetição, da correlação e da não contradição, né? Isso são estratégias de coesão e coerência que nós utilizamos. Mas o que é essa palavra, né? O que significa coesão? Pessoal,
A definição mais básica de coesão seria o seguinte: seria uma união harmônica, né, de ideias, uma conexão. Vamos tentar ilustrar isso. Imagine que você tem uma caneta azul, tá bom? Você tem uma caneta de tinta azul. E você vai fechar ela com uma tampa vermelha. Isso não está harmônico, não está conexo. A mesma coisa é o seu texto, tá? Seu texto tem que estar harmônico. As retomadas de ideias têm que seguir uma linha temporal, certo? Para que o seu texto seja interessante. Senão o leitor perde o interesse, consequentemente seu texto, né, perde muito com isso, né? Perde muito estilo. Então vamos ver o que são as estratégias de coesão e o que nós poderíamos falar sobre isso, tá bom? Bom, a coesão referencial, pessoal, é um mecanismo de coesão que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos, né? Ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações e períodos. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. O que foi mencionado anteriormente é chamado de referente textual, enquanto o termo que o remete é denominado de correferente. Vamos tentar ilustrar isso mais a seguir, tá bom? Não se assustem. Sua função é extremamente importante para que a coerência textual, visto que permite que o leitor identifique os termos referidos no texto. Por exemplo, vamos pegar essa sentença, né? Essa frase aqui. Sara saiu essa manhã de casa, ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Veja só, esse pronome, né, que nós utilizamos, pronome feminino ela, retoma que palavra, né? Que pessoa nessa frase? Se você respondeu Sara, né, você está correto. Retoma Sara, né? Ela aqui está retomando justamente Sara. Então, de acordo com o exemplo, o termo ela retoma o sujeito Sara, evitando assim a repetição desnecessária. Veja lá, lembra quando nós falávamos que o texto não deve repetir muitos termos? Né? A gente fez até um exercício lá, João foi ao cabeleireiro, João foi à feira, em que nós repetimos muito João, né? E só deveria usar um João. Então, existem estratégias que nós utilizamos para que isso não seja repetitivo. Né? No caso aqui, foi utilizado um pronome feminino para retomar Sara. Então, isso que é coesão. Né? São estratégias para o texto ficar conexo, né? Retomar ideias, conceitos e assim o texto não ficar repetitivo e sempre progredir de maneira coesa, né? De maneira harmônica. Beleza? Então, seguindo em frente, pessoal, alguns casos de coesão podem nos chamar a atenção, tá bom? Por exemplo, coesão referencial. A coesão referencial pode ocorrer de diversas maneiras, e os mecanismos mais utilizados são a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. A anáfora. O que é a anáfora? Pessoal, vamos pegar lá. A anáfora retoma um referente por meio de um elemento coesivo que pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. Vamos deixar isso mais simples, né? Muito complexo. Pessoal, a anáfora, ela retoma aquilo que já está na nossa sentença. Quando nós voltamos lá naquela sentença da Sara, né? Deixa o professor voltar aqui. Ficou branco. Ó, essa sentença aqui. Sara saiu essa manhã de casa, tá bom? Então, isso aqui é uma anáfora, porque o nosso referente já foi mencionado no texto. Veja só, Sara já foi mencionado, certo? Sara está aqui. Ela está retomando o referente. Então, a anáfora, porque o referente já foi mencionado. Sara já está no texto, né? Já apareceu lá. Olha a Sarinha aqui. Então, ela retoma basicamente o que já existe, né? Essa estratégia de coesão, certo? Qual outra estratégia eu poderia ter aqui, né? Que outra palavra eu poderia ter aqui para retomar Sara? Pensem aí. Bom, uma estratégia que eu poderia utilizar é a menina, dar alguma característica física para ela. Então pense só. Sara saiu essa manhã de casa. A menina foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança, certo? Então eu estaria retomando uma ideia, estaria retomando Sara com outra estratégia, certo? Então a anáfora retoma esse referente, né, por meio de um elemento coesivo.
de um meio harmônico. Então pode ser artigos, advérbios, pronomes e numerais. Pronomes, então, que nós já vimos, né? Ele, ela, seu, sua, né? Vocês já estudaram aí em gramática. Artigos, né? O que seriam artigos? Artigos, o, a, uma, tá bom? Então, a menina, no caso, né? Uma menina. Ali retomaria Sara. Então, nesse caso, o referente textual já foi mencionado anteriormente no texto. Vamos ver essa frase aqui, ó, de Clarice Lispector. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la, para que vós a reconheçais na rua, andando de leve, por causa da esvoaçada magreza. Temos três aqui estratégias de retomada, né? A primeira é dela. Quem que dela retoma aqui na sentença, né? Quem dela está retomando? Isso aqui é um pronome possessivo, né? Então vamos lá. Vamos ver, ó. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela. Então, dela aqui retoma a criação de uma pessoa inteira. Meu poder é só mostrá-la, né? Mostrá-la. Mostrá-la, a mesma coisa, retoma o mesmo referente. Para que vós a reconheçais na rua, andando de leve. Então, os termos destacados retomam o referente que foi citado anteriormente no texto. Pessoa inteira, certo? A criação de uma pessoa inteira. Então, é uma anáfora, porque retoma algo que já existe no texto, né? Já está ali. A anáfora, pessoal, é o caso de referência, o caso coesivo mais comum que nós utilizaremos. Por quê? No português brasileiro, nós tendemos a dar nome primeiro às coisas para depois retomarmos isso, né? Então, justamente isso. A gente primeiro dá nome às coisas. Por exemplo, João foi à feira. Depois foi ao cabeleireiro. Olha só, eu estou retomando a ideia de João, né? Eu ainda estou falando de João, mas eu não preciso o tempo todo falar João, 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 porque senão meu texto fica repetitivo. E aí a gente não segue uma meta-regra. O texto fica chato, né? Desinteressante para o meu leitor. Então é por isso que essa harmonia textual ela é importante para que entendamos, né, como que isso é importante na construção textual. Seguindo em frente. Outro elemento que nós veremos, e nós só veremos esses dois elementos, mais a retomada de ideias hoje, é a catáfora. O que é a catáfora? Bom, é o contrário da anáfora, né, pessoal? A anáfora, ela retoma algo que já existe no texto, né? Então vamos lá. Sara saiu escondida na rua. Ela foi ao shopping. Estou retomando Sara, que já existe. A catáfora, diferente da anáfora, ela antecipa o referente. Ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos. Então, vamos pegar a frase aqui. Ó. Há três coisas que não podem ser escondidas. Que coisas? Por muito tempo. O sol, a lua e a verdade. Então, veja só. Eu antecipei, né, o meu referente. Há três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. Que três coisas são essas? Eu ainda não sei. Mais para frente eu retomo. O sol, a lua e a verdade. Então, essa é a catáfora, tá bom? Bom, seguindo em frente, essa retomada, né, a catáfora, nós utilizamos quando nós queremos trazer um ar poético para o nosso texto. Né? Então, pense lá. Ele é muito bonito. Né? Então, eu não estou dando nome às coisas. Pense lá. Se eu quero falar sobre alguém, sobre um crush. Né? Então, ele é muito bonito. Ela é muito bonita. Né? Você não está dando nome às coisas. E mais para frente você retoma dando nome. Então, ele é muito bonito. João é um cara sensacional. Então, isso dá um ar poético. Né? A catáfora também tem esse elemento poético, né? De trazer mais poesia ao nosso texto. Mas é um elemento de retomada. E a gente precisa aprender para vocês aprenderem esses recursos, né? Para o nosso texto não ficar repetitivo. Bom, por último, pessoal, nós temos a retomada de ideias. Professor, o que é isso então? Esses elementos coesivos que nós vimos não seriam essas retomadas de ideias? Veja só, tudo que é escrito em um texto retoma alguma outra ideia. Para que o nosso texto seja coeso, isto é, harmônico,
é importante retomarmos de maneira cuidadosa as nossas ideias, de modo que elas não fiquem confusas e possam ser identificadas, tá? Então veja só, tudo que a gente escreve, pessoal, sei lá, vocês estão escrevendo um texto que o professor Vitor Hugo pediu para vocês, certo? Tudo isso que vocês estão escrevendo ali está retomando alguma outra ideia. Essa ideia, geralmente, ela está na cabeça de vocês, né? Lembre-se lá de que nós falamos que quando nós escrevemos, nós trazemos as nossas experiências de vida, né? As nossas emoções, né? O nosso conhecimento de mundo. Então, está retomando alguma outra ideia. Nada do que a gente escreve é novo, tá bom? Tudo que a gente escreve, a gente já pensou antes, mesmo que seja no nosso inconsciente. Porém, a coesividade, né, para que o nosso texto seja coeso, harmônico, né, que a tampinha azul encaixe na caneta azul, é importante que nós sigamos algumas estratégias, tá bom? Então, a gente tem que retomar aspectos do nosso texto. Nós falamos no nosso texto. Então, se eu coloquei, por exemplo, no primeiro parágrafo, que existe um dragão chamado Smaug, né, que nem a gente viu no texto, né, Smaug, eu vou retomar esse dragão mais para frente. Ele não vai estar presente somente no primeiro parágrafo, porque isso faria com que o meu texto ficasse pobre. Né? Eu apresentei o personagem, mas eu não descrevi ele, não dei características sobre ele, certo? Então, quais estratégias possíveis para retomar esse dragão, né? Que eu já dei nome? Então, se eu dei nome, eu vou utilizar uma anáfora. Se eu não dei nome, se eu chamei de dragão, eu vou usar uma catáfora, certo? Então é isso. Seriam essas estratégias, né, que a gente tem que pensar. Mas existe ainda um outro elemento coesivo, que basicamente seria a retomada de ideias sem essas estratégias, sem a coesão referencial. Como que eu retomo uma ideia? Né? A todo momento nós estamos retomando ideias no nosso texto, certo? Ou pelo menos deveríamos. Porque, lembre-se lá, nosso texto sempre tem que progredir. Mas para progredir, ele tem que estar conectado com aquilo que já escrevemos anteriormente. Então, no texto que a gente viu, né, o romance de aventura do Hobbit, a gente viu que existem vários elementos que são retomados o tempo todo. Aliás, a história já é um fragmento para nós, certo? Então a gente precisa se atentar a isso. Existem diversos fragmentos do texto que estão retomando outras ideias que já aconteceram. Identificar isso é importante. Então hoje nós faremos esse exercício, né, de aprender a retomar essas ideias que estão no nosso texto. Vamos lá então para as páginas 12 e 13 do livro didático, beleza? O professor vai voltar com o vídeo aqui para dizer o que vocês precisam fazer. Então, pessoal, só para terminar o vídeo, tá? O que eu quero que vocês façam na aula de hoje, na atividade de hoje, né, especificamente? Bom, eu quero que vocês façam o exercício 3, tá? É o exercício 3, o professor foi conferir, mas é o terceiro exercício da página 12 e 13, tá? Começa na página 12, termina na página 13, na letra M, tá? Termina lá. Caçar por toda a montanha até capturar o ladrão era seu único pensamento. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou ler o exercício para vocês, tá bom? Bom, as frases e os trechos apresentados a seguir iniciam parágrafos do texto. Explique que termos, expressões ou situações do parágrafo anterior ele se refere. Então, veja lá. Uma coisa que é muito importante nós termos em mente, né, quando nós fazemos esse tipo de coesão, de tornar nosso texto harmônico, é de nós não perdermos o tempo. O que seria esse tempo do texto? Veja só. O que está no parágrafo anterior é retomado no parágrafo seguinte. Então, esse é o exercício que vocês vão fazer. Vocês vão identificar, né, o que o parágrafo seguinte retomou no parágrafo anterior. Então, na letra A, então, Bilbo não esperava um coro de voluntários e por isso não ficou desapontado. Né? Vamos pegar e achar o que está retomando? Né? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que procurar essa sentença, né? Então, veja só, o professor já achou, ó, página 7... O primeiro parágrafo da página 7. Bilbo não esperava um coro de voluntários e por isso não ficou desapontado. Né? Então, o que isso está retomando? Qual a ideia do texto está retomando? Então, vamos pegar o parágrafo anterior. Ó, o parágrafo anterior fala o seguinte. Você está querendo dizer que acha que é serviço meu entrar em primeiro lugar pela passagem secreta? Ó, Thorin, filho de Thrain, escudo de carvalho, que suas barbas nunca deixem de crescer, disse ele irritado.
Diga de uma vez por todas. Eu poderia recusar. Já livrei vocês de 2 confusões que não estavam no acordo inicial. Portanto, já mereço, acho eu, alguma recompensa. Mas a terceira vez vale por todas, como costumava dizer meu pai. De certo modo, acho que não vou recusar. Talvez eu tenha começado a confiar mais em minha sorte do que nos dias antigos. Mas, de qualquer modo, acho que vou dar uma espiada para acabar logo com isso. Agora, quem vem comigo? Bom, então, esse não esperar coro de voluntários retoma esse trecho final do parágrafo anterior. Mas, de qualquer modo, acho que vou dar uma espiada para acabar logo com isso. Agora, quem vem comigo, né? Então, esse é o exercício que você tem que fazer, tá bom? Achar qual conceito que o trecho do livro, né, aqui da página 12 e 13 que o exercício nos traz, está retomando. Então a o professor já deu para vocês, né? Tá lá na página 7, página 6, finalzinho da página 6 e começo da página 7, tá bom? Mas é isso que vocês têm que fazer. Achar essa retomada, e esse exercício vai fazer vocês pensarem, quando vocês forem escrever também, em como vocês estão retomando essas ideias. Beleza? Um abraço para todo mundo. Fiquem bem, pessoal. Tá bom? O professor está morrendo de saudade. Espero que isso acabe logo, né? Para que a gente possa retomar mais forte ainda. Mas não parem, tá bom? Continuem mandando e se empenhando nos exercícios. Um beijo, um abraço e até mais.